Oi, gente, bom dia. Eu sou Valdileia Diniz e eu tô passando com uma costura. Hoje o vídeo que vocês vão ver é esse, o vídeo de uma costura. Essa costura eu vou fazer um pano para cima da geladeira, como vocês já viram aí que eu coloquei escrito, não é? Aí tem 1 metro de tecido por 60 centímetros de largura. Esse tecido eu comprei como sobra, acreditem. E vou fazer um pano para cima da geladeira. O que eu fiz nesse tecido? Embainhei ele todo. Depois de embanhado, eu passei, né? Aí eu já tô passando a máquina. A seguir, vocês vão ver que eu vou voltar a alinhavar. Eu vou alinhavar agora o entremeio. Nesse entremeio, eu vou colocar um fitilho. Vejam como é legal, né? A gente sai colocando as cores, fazendo uma junção das cores e como fica legal. A seguir, vocês vão ver como vai ficar legal. Eu ainda estou embainhando aí o tecido. Agora sim, agora eu vou colocar já estou colocando, né, o fitilho no entremeio. Eu vou colocar esse entremeio apenas nas laterais. Por quê? Porque não precisa gastar com a frente e atrás. A frente não aparece, porque a geladeira ela é alta e tem assim ainda tem um alto relevo assim na frente. Então, esse pano não vai aparecer na frente. E atrás, na geladeira, tá encostado da parede. Então, não aparece do mesmo jeito. Agora, eu fiz as laterais. Vou colocar o entremeio nas laterais, nas duas laterais. Então, aí eu tô ainda colocando o fitilho no entremeio, porque o fitilho a gente coloca no entremeio antes de costurar. Basta ter cuidado, né, para não prender o fitilho, porque esse fitilho vai ter um lacinho no meio. Vejam só que legal que fica. Aí, ó, já tô ajeitando, organizando justamente para costurar nas laterais o entremeio. Foi só para dar um charme, né? Para dar uma. É tão legal, né? A gente ter a casinha da gente organizada. Quando a gente gosta, claro. Paninho da geladeira, o paninho do fogão, né? Isso não é sinônimo de pobreza, como alguns ignorantes dizem. Isso é zelo, né? Isso é cuidado, é zelo. Quem é que não quer a sua casinha organizada, né? Com seu paninho limpinho. O próprio pano de prato, né? Quem é que não quer um pano de prato limpo? Novo, não é verdade? Então, voltando para a nossa costura, olha, eu não sou uma costureira profissional, mas eu faço as minhas coisas. Eu já fiz até minha capa de sofá pintada, e vocês já viram a minha capa de sofá que eu fiz. Eu cortei, costurei e pintei. Então, isso me faz muito bem. Isso para mim é uma terapia. Se a terapia boa, para mim, é o fazer aquilo que precisa ser feito. A capa do sofá, o pano da geladeira, o conjunto de banheiro. Então, aí vocês estão vendo que eu estou terminando a costura, olha só. De um lado, do outro. E a costura, na verdade, como eu falei, eu não sou uma profissional, mas eu tenho a costura no meu imaginário desde sempre, porque quando eu era criança, a minha mãe era costureira e ela fazia muito serão para dar conta das encomendas. Aí, como vocês veem, eu já estou colocando a tinta, né? Aí eu coloquei o estêncil, prendi com uma durex. Por que que é necessário prender? Porque é um trabalho que com tinta. Tinta a gente já sabe, qualquer coisinha, um trabalho sujo fica um trabalho que não fica legal, mas você colocando o estêncil, prendendo direitinho, você vai fazer um trabalho de qualidade, porque o importante do trabalho manual é a qualidade, né? O bom acabamento, é um trabalho limpo. Pessoas que gostam de artesanato, elas veem muito isso e a gente tem que primar por isso. Aí vocês vão ver que eu vou preencher todinho esse estêncil. Depois de preenchido, eu vou fazer o quê? Vou tirar com todo o cuidado. Se você não tem ainda o hábito de trabalhar com estêncil, quando você der a primeira demão, espere um pouco, deixe secar um pouco para poder você tirar, porque isso é tão leve que às vezes a gente está tirando, ele está escorregando e suja o tecido. Então, para que isso não aconteça, e se você não tem ainda a habilidade de pintar com estêncil,
Espere um pouco, deixe secar para poder você retirar o stencil e você vai ver que o seu trabalho vai ficar muito legal. Aí eu estou usando o pincel. O certo é você usar um pincel redondo para tá dando batidinhas, mas também você pode até, se você não tem pincel nenhum, mas quer fazer a pintura, pegue uma esponja dessas que a gente usa na pia, corte um pedacinho daquela parte amarela que é mais flexível e dê batidinhas e use ele como pincel, dando batidinhas no no tecido, né, para colocar a tinta. Tem gente que faz isso e fica muito legal. É como eu sempre falo, a questão não é saber, mas é você se colocar na brecha para fazer. Porque quando nós fazemos e fazemos com uma certa constância artes manuais, quanto mais nós fazemos, melhor nós queremos fazer. Por quê? Porque é necessário que o que a gente faça fique bem feito, agrade não somente a nós, mas também aos outros. E olha, quem não faz artesanato, quem tem preconceito com artesanato, quando ele vê um artesanato, e eu conheço gente assim, ele vai procurar defeito. E às vezes acha, porque perfeito é Deus. Então, por mais que o seu trabalho fique com alguma coisinha aqui, coisinha ali, não fique triste, faça o que você quer fazer. Mas faça sabendo que é necessário fazer bem feito. A palavra de Deus diz que tudo que nós fizermos, devemos fazer como se fosse para o Senhor. Por quê? Porque o Senhor, Ele quer de nós é as primícias, é o nosso melhor, é isso que nós devemos dar para Deus. Então, como eu falei, a costura está na minha vida desde sempre, desde que eu era criança, porque minha mãe era costureira. E ela pegava muito, especialmente no final do ano, ela pegava muita encomenda e ela ia dar conta desta encomenda e eu ia ficar por ali. Por ali eu já aprendi a costurar. É tanto que eu sempre tive a minha máquina. Então, e não me venha dizer que uma máquina é cara, porque a gente compra um celular que é muito mais caro, não é verdade?